Cumprimentando o governo na santa paz do Senhor Jesus, amém? É motivo de alegria nós estar mais uma noite na casa do Senhor. Já que estamos de pé, vamos fazer um instante de oração. Vamos apresentar o nosso lar, nossa família nas mãos de Deus, para que Deus venha operar, agir. Em nome de Jesus, oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, grandioso és tu em glória e majestade, poderio, Senhor. Neste momento, uma vez mais, eu entro em tua presença, Senhor. Meu Deus e meu Pai querido, Pai amado, perdoa as minhas fraquezas, meus erros, as minhas faltas. Toma a vida dos lares, das famílias, dos casamentos, ó Deus. Vai jogando por terra toda seta, todo embaraço, todo empecilho, ó Pai. Joga por terra, meu Pai, toda obra contrária, toda inveja contra essa casa, contra essa família. Todo espírito do vício, todo espírito da maldição, Senhor, todo espírito maligno, Senhor, que tem rodeado para destruir, para matar, para roubar, Senhor, meu Deus, para arrancar, Senhor, para derribar, a poder do teu sangue, Senhor, meu Deus, vai tocando, Senhor, sobre as vidas, sobre as almas. Olha o coração deste homem, dessa mulher que está preocupado, Senhor. Jesus está preocupado com o seu lar, está preocupado com a sua família, o que há de comer, o que há de beber, o que há de vestir. Meu Deus do céu, aquele que prepara para aqueles que em ti confia. Meu Deus, vai entrando nessa causa, nessa peleja, papai. Vai trabalhando, vai agindo, Senhor, meu Deus. Nós oramos a ti nessa noite, meu Deus. Nós te pedimos a tua misericórdia, o teu livramento, papai. Nós te pedimos a tua cura, a tua providência, Deus. Toca com salvação, libertação, socorro, Senhor. Visita os lares, Senhor, nesta noite. Visita as famílias, os parentes, ó Pai, vai conceder um milagre, vai conceder a cura, a resposta, a transformação, Senhor, meu Deus. Ó Jesus querido, olha, Senhor, meu Deus e meu Pai, por esta vida, Pai, a qual ninguém dá nada, mas o Senhor, meu Deus e meu Pai, é precioso para ti, Senhor. Meu Deus, trabalha, Senhor, entra nas petições, ó Deus, tenha de misericórdia, Senhor. Nós oramos a ti, nós rogamos, ó Pai, a tua misericórdia em favor das vidas, em favor das almas, em favor, Senhor, meu Deus, deste homem, dessa criança, desse jovem, desse adolescente, desse idoso, ó Deus querido. Papai, vai trabalhando, vai pelejando, Senhor, meu Deus, vai quebrando todo laço, todo embaraço. Entra, Pai, com restauração, restituição, socorro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, graças a Deus, aleluia, amém. Louvado seja Deus. A palavra que o Senhor deu ao meu coração se encontra no livro de Lucas, capítulo 19, uma passagem bem conhecida, mas quando o Senhor quer falar, glória a Deus, a gente obedece, amém? Lucas 19, versículo 1, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo 19, versículo 1. Aleluia, Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos entrar na palavra do Senhor que diz assim, com o título, Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este o chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Apressou-se e desceu, e recebeu com júbilo. E o vendo, todos isso murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantou-se Zaqueu e disse, Senhor Jesus, eis que dou aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restitui quadriplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Amém? Vamos um instantinho de oração. Altíssimo Deus, eterno Pai, eis aqui a tua palavra, fala conosco no profundo e oculto escondido, Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, alimenta a nossa alma, Jesus, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor.
Irmãos, quando o Senhor ele trouxe essa palavra ao meu coração, o Senhor, ele trouxe algo no meu coração. Ele disse: até onde o homem vai para me buscar? Porque muitas vezes, irmãos, as pessoas, ela colocam princípios sobre a vida dela. Ela coloca limitação, e o Senhor dizia para mim: quantos, aleluia, se esforça para ir para uma festa, para ir, glória a Deus, aleluia, festejar, comer, beber, mas quando é para ir para minha casa, sempre há algo. É porque o filho está doente, é porque o meu esposo, é por causa da minha mãe, é por causa daquilo outro. Porque a Bíblia vai relatar, glória a Deus, dizendo assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e era rico. Esse homem, Zaqueu, ele teve uma curiosidade de conhecer quem era Jesus. Jesus estava operando milagres e prodígios. Ele tinha a sua limitação. Ele tinha por causa da tua estatura. Aí eu vejo hoje muitas pessoas dizendo: o Senhor não está vendo, eu estou passando por isso, eu estou passando pelo aquilo outro, mas o Senhor não está vendo. Irmãos, o Senhor quer esforço. Foi isso que o Espírito Santo trouxe fortemente ao meu coração. Eu quero esforço. Porque as pessoas, eles querem tudo, mas quando chega no espiritual, aonde eu peço esforço, eles não querem. Eles não querem me buscar, eles não querem me adorar. Eles querem os seus interesses. O Senhor foi bem claro. O que me interessa eu faço. O que não me interessa eu não faço. Isso é egoísmo. Isso é só você querer só para si. E a Bíblia vai relatar dizendo que ele procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Ele queria ver. Imagina você, às vezes quando eu começo a ler as passagens bíblicas, eu fico imaginando aqueles que viram e muitos não creram. E nós somos a geração que não vimos, mas cremos que Jesus faz. Eles estavam ali próximo de Jesus. Eles estavam contemplando milagres, libertação, a qual Jesus estava fazendo. Aí à frente deles, com os olhos abertos, eles contemplavam. Esse homem, ele procurava. O que você tem procurado na presença de Deus? Você está sendo a multidão ou você está sendo como Zaqueu? Procurar buscar Jesus. Que tem muitas pessoas que eles estão no meio da multidão. Ele só é multidão. Ele não é aquele que quer intimidade com Deus. Ele não é aquele, glória a Deus, aleluia, que diz assim: eu vou para a igreja, mas eu vou buscar Jesus, porque eu quero sentir a presença. Eu quero, glória a Deus, sentir como o homem e a mulher de Deus que está em cima do altar está falando. Eu quero ver milagres. Tem pessoas que falam que eu já ouvi. Ah, eu não quero, deixa para você. Como assim você não quer, deixa para mim? O Senhor diz que todos nós somos discípulos dele. O Senhor, glória a Deus, aleluia, ele deixou uma ordem aos discípulos. Para fazer discípulos. É para fazer o ID, é para fazer a obra. Mas muitos só querem estar no meio da multidão para dizer: eu sou cristão. Eu sou crente. Eu sou servo. Ah, eu sou daquela igreja lá onde Jesus opera um milagre, mas você faz parte dos milagres? Você é aquele que põe a mão. Você é aquele que ora. Tu és aquele que fala assim: hoje nós vamos orar e vai acontecer algo dentro da igreja. Hoje nós vamos clamar e Deus vai descer fogo do céu. Você é aquele que só fica curiando. Porque tem uns que é curioso. Infelizmente é curioso, irmãos. Eles querem curiar o que não deve, mas não quer fazer. Quer dar palpite, é os palpiteiros. Ah, é assim, Deus, se eu fosse você fazer assim, se eu fosse você fazer assado. Peraí, você não ora, você não jejua, quando chama para alguma coisa você não quer, e você quer dar palpite? Na obra? Não, meu amigo. Se você não é direcionado pelo Espírito Santo, você não tem poder de fala. Se você não faz nada para Deus, você não pode falar. O Senhor está dizendo para a igreja dele: para de ser multidão. Havia uma multidão que estava junto com Jesus, mas muitos deles eram curiosos, muitos deles eram incrédulos, muitos deles estavam ali só por estar. É da mesma forma nos dias de hoje, dentro da igreja, da mesma forma está. Tem aqueles que querem buscar, aqueles que querem sentir presença, aqueles que tá por tá, aqueles que dizem que é crente, mas o coração está longe de Cristo. É da mesma maneira. Mas tem ainda os Zaqueus que buscam.
O Zaqueu que quer sentir a presença, o Zaqueu que quer ver Jesus, que quer ver milagre. Tem ainda o Zaqueu que quer se esforçar, olhando para a sua limitação, mas está ali tentando ver. Está tentando sentir, não. Eu quero saber como que é esse negócio aí, como é que ora. Irmãos, eu sinto falta do povo de antigamente quando era assim. Eu lembro quando eu vinha para a igreja, eu pelo menos quando eu vinha era muito curiosa. As irmãs do ciclo de oração começavam a falar uns mistérios lá, eu ficava olhando. Eu falei assim, como que é esse negócio aí? Eu queria entender. Esse dia eu estava falando com umas pessoas como eu recebi o dom de revelação. Eu fiz uma campanha forte, eu passei um processo de depressão muito profundo. E eu lembro que eu ia para a igreja, eu andava bastante, até chegar na igreja. E eu lembro que toda manhã eu estava lá com as irmãs, e as irmãs do círculo de oração, de toda terça-feira. E eu lembro que eu estava de joelho dobrado, e eu comecei a orar. E o Senhor me deu uma visão, meu irmão levando um tiro. Eu digo, eu estou ficando louca, estou de joelho, estou vendo isso. Como que o meu irmão está levando um tiro? Mas a minha curiosidade era essa, eu queria estar no meio das irmãs de oração, queria saber como que era. E eu lembro que a gente terminou a oração, a irmã pregou, e Deus chegou às partes das revelações. E Deus usou a irmã para falar da mesma forma que Deus me mostrou. E aquele dia Deus tinha me selado com o dom de revelação. Eu tinha compreendido que Deus estava me dando, porque eu estava pedindo. Eu estava de joelho dizendo, Senhor, me usa, Senhor, eu não sou nada. E o Senhor, glória a Deus, eu lembro que naquele dia eu lembrava daquela passagem onde Salomão estava dentro do temporâneo e a fumaça tomou conta. E aquilo eu senti a presença de Deus tão grande, porque a presença de Deus desceu sobre aquele lugar onde Salomão estava dentro do templo, que quem estava fora não podia entrar e quem estava dentro não podia sair. Porque a graça de Deus tomou conta. É isso que Deus quer da igreja. É você colocar o teu coração e dizer, Senhor, eu estou na luta, eu estou passando prova, mas eu quero conhecer mais e mais de Ti. Eu quero cada dia mais estar na Tua presença. Eu não quero ser mais um sentado no banco dizendo, eu sou crente. Eu sou cristão. Porque tem muitos que andam para a igreja só para receber o título, para dizer, eu sou um presbítero, eu sou um missionário, eu sou um pregador, eu não sou nada. Porque se Deus não me der, eu também não sou nada. É muita gente querendo muito para se mostrar, mas a obra de Deus não é para se mostrar, é para aqueles que estão necessitados. É para aqueles que estão lá gemendo, chorando, e ninguém está vendo, está numa biqueira, está no prostíbulo, está nas drogas, está no roubo, está dentro de um hospital. É esses que o Senhor quer. A multidão estava ali, Zaqueu procurando ver Jesus, e a palavra vai dizer que ele correndo diante, subiu na figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Ele pegou, irmãos, aquilo que para ele era limitação. Ele subiu numa árvore. Peraí, a minha limitação é no tamanho, mas isso não vai impedir de eu ver Jesus. Eu vou subir nessa figueira brava aqui, nem que ele passe ali, eu vou ir a ele. É isso que Deus quer, irmãos. É você dizer, Senhor, nem que for um pouquinho, hoje eu vou receber. Nem que for um dedinho, Senhor, eu quero receber. É pessoas que usam a sua limitação para dizer, irmão, eu estou passando por isso, irmãos. Cada um passa uma guerra. É muita gente choramingando. É como Deus de vez em quando branda para mim e fala assim, você é covarde. Acabou, quem vai dizer que não? Deus sabe, irmãos. Ele branda para você, ninguém entrar não. Ele mesmo chega para mim e fala, você é covarde. Por quê? Porque está te escondendo. Está temendo o adversário. Está temendo o inimigo. Porque quando você usa a sua limitação para buscar, Deus ele te abençoa. Esse homem, ele usou a limitação dele. Aí tem muitos aqui que dizem assim, irmã, mas você não conhece a minha história. Você não sabe o que acontece dentro da minha casa. Irmã, dobre o seu joelho e faz, Jesus, eu vou ficar aí. Quem tiver que ficar, Jesus trabalha. Jesus age. É você, glória a Deus, aleluia, parar de olhar para a situação de te fazer de próprio coitado. É muito coitadinho. Eu sou coitadinho. Porque é assim a minha situação. É porque é assada a minha situação. Irmãos, para de fazer isso.
Deus está dizendo para pessoas que estão aqui, para de achar que você é coitado. Para de achar que você é o único na terra que está sofrendo, que está gemendo, que está sofrendo perseguição, luta, enfermidade. Você não é. Tem várias pessoas passando por isso, mas estão louvando, estão engrandecendo, está se arrastando, mas está indo para a casa de Deus, está fazendo a obra. Ah, irmã, mas eu não posso fazer tal coisa. Você não pode ou você não quer? Não, porque a minha situação não me permite. Como assim a tua situação não te permite? Deus falou alguma coisa para você? Se Deus não falou, vai se esforçando. Se esforça para você caminhar. Se esforça para você ver, para você sentir. Mas Deus não vai olhar para mim não, porque eu sou um pecador, eu faço tantas coisas, Deus não vai ter misericórdia de mim. Engano seu, Deus quer ver seu esforço. Deus quer ver até onde você vai para querer a presença dele. Porque o Senhor ele foi bem claro comigo. Ele trazia até no livro de Ageu, ali no capítulo 2. Todo mundo está preocupado o que é seu. Mas ninguém está preocupado que a casa do Senhor está abandonada. Ah, eu vou pegar para minha casa aqui, vou colocar tudo que é para mim. Eu quero minha casa assim, assim. Aí quando é dia de buscar o Senhor, eu estou com dor na coluna. Eu não estou conseguindo andar. Mas para você trabalhar, para você ter dentro de casa, você trabalha, né? Com uma dor de cabeça, com uma dor no joelho. Vai arrastando. Não, irmã, porque eu preciso ganhar, senão eu não como. Ah, é? E a sua vida espiritual? E a sua comunhão com Deus? Ela vai minguando? É como alguém uma vez me perguntou e disse assim para mim: irmã, por que vocês são quase todo dia para a igreja? Todo dia você está na igreja. Eu falei para ele: você precisa comer, não precisa? Ele sim, senão você fica fraco. Então da mesma forma é a vida espiritual. Se eu não alimento ela, eu fraquejo. Eu posso morrer. E aquela pessoa olhou para mim assim, ficou quieta e foi embora. É porque tem muitas pessoas que ela quer dizer que ela entende das coisas, mas ela não entende, porque se você não alimenta a vida espiritual, você cai no pecado. Se você não alimenta a vida espiritual, você não tem comunhão com Deus. Se você não alimenta a vida espiritual, você não consegue marchar na presença de Deus. Qual é o alimento do crente? Jejum, oração, temor, obediência. Ela é palavra, é viver para Deus. Esse é o alimento do crente. Não é fofoca não, não é disse-me disse não. Às vezes as pessoas não vigiam. Ah, irmã, mas eu estou esforçando, eu estou na igreja, mas Deus não opera. Irmã, sua língua está dentro da sua boca? Eu vou ser bem curta e grossa porque Deus está mandando. A sua língua está dentro da sua boca? Porque as pessoas às vezes vêm para a igreja com a intenção de fazer para se mostrar e para apontar erro de irmão e de irmã. Para dizer, eu faço, mas fulano não faz. Eu limpo, eu faço isso, eu faço aquilo outro, mas ciclano não faz. Então não faça para Deus, porque Deus não vai receber. Ele não vai receber porque murmuração Deus não aceita. Você tem que fazer com amor. Porque você está se esforçando para Deus. Porque você quer sentir, você quer, aleluia, glória a Deus, ver o que o Senhor tem para a sua vida. Ver o Senhor operar. Ver o Senhor agir. Glória a Deus, aleluia. E vai dizer no 5, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. O esforço chamou a atenção de Jesus. É isso que Deus quer. Quando você se esforça, de Jesus não vai vir. Mas eu vou continuar aqui. Eu lembro que eu passei um processo com Deus, a qual o Senhor provou a minha fé. Eu passei vários meses orando e o Senhor não falava comigo. E o Senhor não falava comigo. Eu falei: tá bom, Jesus, você não vai falar comigo, eu vou orar do mesmo jeito. Eu vou buscar do mesmo jeito. E ali, glória a Deus, aleluia, eu aprendi, irmãos. Porque muitos hoje, infelizmente, eles buscam só revelação, o profeta. Ah, eu vou lá porque fulano vai falar, ele vai revelar tudo. Ele vai fazer tudo. E o Senhor me ensinou que não é assim que funciona. Você tem que orar, você tem que buscar, é você com Deus, é você caminhar com Deus. Se Deus não está falando, você vai continuar obedecendo, continuar orando, continuar jejuando, vai continuar andando no caminho do Senhor. Porque muitos querem só receber, mas não querem, aleluia, ficar no caminho. Então quando o Senhor olha para o esforço daquele homem, peraí, ele era pequeno, de pequena estatura, ele subiu na figueira brava, ele quer, eu estou vendo o coração dele. É aqui, irmãos.
que Deus quer ver. O coração onde a pessoa está dizendo assim: Senhor, eu vim aqui só adorar, Senhor. Eu vim aqui só buscar, eu vim aqui, Senhor, meu Deus, dar o melhor oferta. Glória a Deus a Ti, que é a minha oração, é o meu clamor, é o meu coração. É isso que Deus quer, porque neste momento que você dá, o Senhor vai voltar para você e Ele vai olhar para você e vai dizer: Ele se esforçou, Ele está aqui. Irmão, o esforço não é para pastor ver, não é para obreiro, não é para membro. É o Senhor que vai ver seu esforço. Tem muita gente que fala: eu vou por ir. Eu vou porque eu tenho uma obrigação. Eu lembro que uma vez eu comecei a meditar com Deus e Deus dizia para mim: eu não aceito nada por obrigação. Eu não aceito nada para dizer, eu tenho lá, glória a Deus, uma lista e eu tenho que seguir aquela regra. Eu não aceito. Eu aceito quando coloca ali o coração naquilo que está fazendo. Eu aceito quando a pessoa ela se esforça, mesmo com pouca fé, mesmo com pouca força, ela está ali para fazer para mim. O Senhor está dizendo: você quer ver o Senhor se atentar para você? Você quer ver Deus falar contigo? Se esforce. Ele não disse para nós para se esforçar e ter de bom ânimo, porque Ele é conosco? Aleluia. Não foi Ele que disse para Josué: Josué, se esforça. Mas o Senhor deu uma lista lá para Josué obedecer. É porque quando chega na parte de o Senhor dizer obedece, o crente não, isso daí não está no meu falar não, no meu viver não. Ah, é? Mas você quer receber dom? Engraçado. Eu quero tomar posse, eu quero ver o mistério, quero pular, quero fazer, rodopiar, ver milagre acontecer, demônio saindo. Você quer? Obedeça. Aleluia. Porque quando Deus falou com Josué, que Moisés já não estava, o Senhor mandou dizer para ele: lembra tudo que eu falei para Moisés, você vai ter que seguir tudo. E o Senhor começa a citar para ele lá, para andar nos estatutos, nas leis, para não desviar do caminho, não olhar nem para a direita nem para a esquerda, para caminhar, para que o caminho dele fosse próspero. Porque a partir do esforço dele, o Senhor seria com ele. É que muita gente acha assim que servir a Jesus é muito fácil. É você colocar um terno, é você colocar uma roupa de crente e dizer: eu estou na igreja. Mas, glória a Deus, lá fora, alguém está lendo a sua vida e dizendo: aquilo ali é fofoqueiro. Aquele ali, meu irmão, dentro da igreja tu tem que ver. Louva, ora, mas na rua, com os vizinhos, tem má fama. Cuidado, irmãos. Cuidado, porque alguém está te observando. É como o irmão estava testificando: olha, essa pessoa observou por 3 anos. As pessoas nos observam todo dia. Quando a gente abre o portão da nossa casa, quando você sai para levar o seu filho para a escola, quando você vai fazer os seus afazeres, tem alguém te observando. Tem alguém te olhando para ver se você é fiel a Cristo, para dizer: esse é crente, esse não é crente. Esse serve e esse não serve. Labassuri me canto na macebe. Irmã, mas eu quero que o Senhor se atenta. Eu vi aquela pessoa recebendo lá o milagre, a revelação. Ela se esforçou. Ela botou a fé dela em prática. Ela negou o eu dela. Ela negou o ego dela. Glória a Deus, a Bíblia está dizendo que ele é um publicano, ele era um homem rico. Quantos ricos por aí dizem assim: eu não preciso de Jesus, já tem dinheiro, e o dinheiro dele vai levar para onde? Igual uma vez, eu lembro que trabalhando, vendendo cartão, eu lembro que um rico, ele virou para mim e falou assim: eu não preciso de cartão, não preciso de nada. Eu só preciso saber como que eu compro a passagem para entrar no céu. Eu ia responder: Jesus não deixou. Eu disse: nossa, Jesus, é tão fácil assim. Ele acha que o dinheiro dele vai comprar a passagem para entrar no céu. Ele acha que a riqueza dele vai... E naquela hora o Senhor falou assim: não fale nada. E eu fiquei em silêncio. E eu olhei para aquele homem. E eu vi como que o dinheiro leva a pessoa a uma soberba muito grande. É como muitas pessoas que Deus dá o dom, que Deus dá isso, dá aquilo, e a pessoa chega numa soberba de achar: não, Deus é comigo. Deus é contigo? Se você estiver obediente. Porque se você estiver desobediente, o diabo vai tomar tudo o que Deus te deu. Aí muitos falam assim: tudo é o diabo. Não, é a sua desobediência que faz o Senhor permitir que o inimigo entre dentro da sua casa.
É a sua desobediência que faz que o inimigo toma tudo aquilo que Deus te deu. Porque Deus, ele dá, mas para ver até onde o homem vai se esforçar para continuar na presença dele, para ver se o homem vai se corromper diante daquela situação. Porque tem muita gente que não pode receber um carro, não pode receber uma casa, que ele se acha melhor do que o outro. Não pode simplesmente receber um dom. Agora eu tenho um dom, agora eu posso fazer. Engano seu, porque se você não obedecer, Deus, ele trata com você. Então a palavra está dizendo que, glória a Deus, aleluia, o Senhor vai dizer assim: enquanto Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. O Senhor viu um coração aquebrantado. O Senhor viu um coração que queria receber. O Senhor viu um coração, glória a Deus, que estava pedindo pela presença de Deus. Para ele só ia ver, mas Jesus queria entrar. Jesus não quer simplesmente que você olhe, ele quer fazer morada em você. É diferente. Jesus, glória a Deus, não é como o inimigo que fica aí, rodeando a terra, passeando pela terra. Não, o Espírito Santo de Deus, ele quer entrar dentro de nós e fazer morada, fazer de nós templo dele. Mas é através do esforço, é através da renúncia, é através de você fazer e Jesus dizer: agora eu entro. Você se esforçou, você saiu do caminho errado, você parou de pecar. Agora eu vou. Pode vir, que agora eu vou entrar. Porque o Senhor mandou ele descer. Porque hoje convinha entrar na casa dele. Não era só a casa material feita por mão de homens. Era aqui dentro, a alma, o coração daquele homem. E vai dizer que ele, apressando, desceu e recebeu com júbilo. Ele recebeu Jesus com alegria. Porque Jesus o viu. Jesus olhou para ele. Jesus, glória a Deus, olhou e viu aquele homem. Eu creio pelos meus olhos da fé assim que Jesus já sabia que ele estava ali. Jesus já sabia que ele estava esperando. E Jesus, glória a Deus, sabia que naquele dia era algo diferente que ia acontecer. Porque Jesus, ele, glória a Deus, ele não faz como o homem pensa. Ele faz totalmente diferente. É como do homem falar assim: não, Jesus vai fazer assim. Jesus não faz, ele faz do outro jeito. Não, Jesus, mas eu queria que você quebrasse essa pessoa assim. Não, eu vou botar no estreito, porque ali eu vou quebrantar o coração do homem. Aí vai dizer no 7, vendo todos isso, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Os murmuradores sempre vêm, irmão. Sempre tem murmurador. Faça alguma coisa para Deus, diz que você vai servir a Deus fielmente. Aí vem os que faz freelance pro Satanás, aí ele vem: não, mas não precisa disso daí não. Não precisa você falar desse jeito não. Para que isso? Você não vai fazer isso, aquilo outro, você vai virar crente quadrado, ninguém vai gostar do você, ninguém vai querer saber de você. Sempre tem, irmãos, um que vai murmurar, um que está lá dentro e não quer viver o sobrenatural de Deus e vai querer te impedir de receber. É os murmuradores que só sabem reclamar. A vida deles só é ruim. Eu lembro que um dia uma irmã, eu vendo aquilo, eu só observando. A irmã chegou para outra e disse assim: irmã, eu já passei por isso, eu não consegui vencer. Você acha que você vai vencer? A irmã, eu já até deixei de mão. Eu olhei e falei assim: Jesus, a outra matando a outra na fé. Porque ela não alcançou, ela olhou para a outra e disse: não, você não vai alcançar não. É muito difícil. Às vezes é porque a outra não entregou totalmente. Ela não foi obediente a Deus. E você não pode simplesmente, devido à sua luta, à sua prova que você não alcançou, chegar para alguém e dizer que ela não vai conseguir. Porque os murmuradores é assim, ele fica só de zóio. Parece os cameramen, fica assim, ó. Só para lá e para cá, observando a vida de fulano, ciclano, beltrano, o que está fazendo, o que está vestindo. Só fica observando. Para poder murmurar, para poder reclamar. Ah, mas por que fulano pode? Eu estou tanto tempo aqui, eu não faço. Eram os murmuradores que estavam com Jesus ali, olhando e dizendo: por que ele? Ele é um homem rico. Ele é um homem que rouba, cobrador de impostos. Mas Jesus não estava olhando para que ele era. O Senhor estava olhando aqui dentro. A necessidade daquele homem. A vontade, o desejo de conhecer o Senhor. É isso que Deus quer, irmãos. Deus não quer saber se você tem carro, se você tem moto, se você tem, não. Ele quer saber se você quer ser fiel a Ele, a servir a Ele, a andar no caminho dEle. Porque Jesus não está interessado no que você tem. Tem muita gente que acha, igual muitas vezes a gente já foi evangelizar. Eu lembro quando eu evangelizava.
Muita gente dizia, não, vocês vão para a igreja só para pedir dinheiro, para dar dinheiro para o pastor. Eu falei, Jesus, converte essa pessoa para ele não responder mal. Aí você responde, para bebida, para o jogo, você dá dinheiro. Você vai lá, ó, paga a sua cerveja, tu vai lá e paga a balada, que às vezes é caro para ver um famoso. Aí quando é para Jesus, é para o pastor, a igreja está roubando. Deus não quer seu dinheiro, Deus não tem interesse, nada é seu não. É igual uma vez o meu tio falou assim para mim, que ele morava em cima da onde eu congregava, e ele disse assim, por que vocês gritam tanto? Jesus não é surdo? Eu disse, engraçado, né? Quando você vai assistir seu jogo lá de futebol, ninguém está te vendo, você está gritando lá pro povo da televisão. Ele olhou, estalou os olhos para mim, você é meio doida, não dá para conversar com você. Ah, não dá para conversar comigo, quer dizer que eles estão ganhando dinheiro, você não está ganhando nada, você está aí gritando. Você está aí eufórico, até chora. Por quê? Ele ficou bravo comigo e foi embora. Eu falei assim, então, não converse comigo, não vai falar do que eu sirvo, fica aí na sua. Porque tem muitas pessoas que eles são assim. Eles querem dar palpite, mas vai dar palpite na vida deles. Vai falar alguma coisa que eles não se agradam, que você fale sobre ele. Então tem os murmuradores. E teve esses que estavam murmurando, dizendo, Jesus vai entrar para pousar com o homem pecador. Mas ele se aquebrantou. Mas ele quis receber. É muita gente dizendo, é por isso que tem muita gente que às vezes fica até assim, por que Jesus não faz na minha vida? Mas vem alguém de fora, entra, senta e recebe. Porque ele está com o coração quebrantado. Muita gente fala assim, irmão, mas fulana veio aqui só um dia, 3 dias de campanha e recebeu a vitória. Eu estou aqui, e não vejo milagre. É o seu coração duro. Um coração que não quer receber aquilo que Deus tem. Não quer abrir o coração para Deus. Jesus, estou aqui, vou viver para ti. Irmãos, para de murmurar, para de reclamar. Para de se levantar contra aqueles que quer fazer. Aí paga preço e não sabe o porquê. Paga preço e não sabe por que está pagando preço. Irmão, o diabo não. É Deus que está colocando a mão sobre você. É Deus que está tratando com você. Porque você só murmura, você só reclama. Você só quer colocar o palpite. O pregador está pregando e você não concorda. O problema é se você não concorda, Jesus está falando. Eu não concordo com o que está sendo dito. Eu não concordo, porque fulano pode, eu não posso. Mas na hora de dobrar o joelho durante as madrugadas para orar, para chorar nos pés do Senhor Jesus, para renunciar à própria vida para ver para Cristo, você não quer. Na hora de estar passando por prova e luta e estar gemendo calado, você não quer. Você só quer murmurar, você só quer reclamar e quer dar palpite. E foram esses que estavam ali, multidão junto com Jesus, murmurando, porque aquele homem estava recebendo Jesus. É desse jeito nos dias de hoje. Quando alguém está recebendo, tem alguém reclamando, tem alguém dizendo, tem alguém falando, mas não quer pagar preço. Não quer escolher Jesus para viver para Jesus. Renúncia, irmãos. Aleluia. É você renunciar ao seu eu, suas vontades e viver para Cristo. E vai dizer assim, glória a Deus, aleluia, no 8. E levantou-se Zaqueu e disse, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadriplicado. É isso que chama a atenção de Jesus, irmão. É alguém colocando o dedo e o outro se humilhando, dizendo, Senhor, se eu pequei, se eu errei, o Senhor me perdoa. Se eu agir de má fé, o Senhor me perdoa. É alguém apontando o dedo e o outro se humilhando diante dos pés de Cristo, dizendo, Senhor, eu não sou nada, eu sei que eu fiz isso, eu sei que eu fiz aquilo, eu me peço perdão. Porque, glória a Deus, ele reconheceu o erro dele. Porque sabemos que o cobrador de impostos cobrava ali coisas terríveis. Cobrava, todo mundo cobrava, saía cobrando, roubava. E ele sabia, ele conhecia a lei, pela lei de Moisés, se você roubasse, você tinha que devolver 4 vezes mais daquilo que você roubou. Podia ser uma vaca, um animal, o que você roubasse, você tinha que devolver 4 vezes mais, porque foi a lei que o Senhor deixou para Moisés.
Quando o povo ainda estava no deserto, dizendo, se tiver roubo, é assim, tem que devolver 4 vezes mais. Ele conhecia a lei, ele sabia do que ele tinha feito de errado, e ele confessa o pecado dele diante de Deus, diante de Jesus. Você tem que confessar, irmãos. Quando alguém está te apontando, se você está errado, confessa. Confessa para Jesus. Jesus, eu errei mesmo, eu fiz mesmo, mas eu estou aqui para pedir perdão. Eu estou aqui para reconhecer o meu erro, porque eu quero receber o Senhor. Eu não quero perder a oportunidade. A nossa vida é feita de oportunidades, irmãos. Se nós perder, nunca mais nós temos a mesma oportunidade. Tem muita gente que fala assim, não, Deus, ele é amor, ele vai me dar outra oportunidade. Não. Se você perder a oportunidade de receber aquele algo, meu filho, para você orar e ter que a oportunidade de novo, se Deus quiser te dar, vai demorar. Você vai passar um estreito. Você tem que aproveitar a oportunidade que está sendo me dada. A oportunidade é hoje para poder se humilhar, para poder se corrigir, para poder viver para Cristo, para andar no caminho do Senhor. A oportunidade é agora. Porque daqui 1 segundo, daqui 1 milésimo, daqui 1 minuto, daqui 1 hora, você nem sabe se você vai estar vivo. É hoje que você tem que dizer, Senhor, eu ouvi a tua voz, eu senti a tua presença, eu quero, Senhor, fazer o que é certo. Eu me confesso diante da tua presença. Aleluia. Que eu tenho andado errante, pecando. Eu quero me consertar. Porque aquele homem, ele não queria perder a oportunidade, ele se humilhou. Vou devolver, vou dar aos pobres, vou devolver para eles lá o que é deles. É que ninguém quer passar por isso, irmãos. Ninguém quer se humilhar e dizer assim, eu vou devolver, eu vou me humilhar, vou pedir perdão, eu vou lá, eu vou fazer da forma que Deus está tocando. Não, na hora que Deus toca, começa a entrar e começa a apertar para a pessoa se humilhar, a pessoa faz o quê? Endurece. Vou pedir perdão, não, eu vou nada falar com fulano, vou nada, foi ele que mexeu comigo, foi ele que... Irmãos, se Deus está tocando, se tem alguém murmurando, Deus está dizendo para você, se humilha, pede perdão, volta para os caminhos, obedeça. Aleluia. Obedeça para você não perder aquilo que Deus tem para você não perder aquilo que Deus quer derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa. Aleluia. Louvado seja Deus. E vai dizer assim, e disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. O Senhor viu, houve salvação. Porque houve um coração aquebrantado, humilhando-se diante da presença de Jesus. É isso que Deus quer, para ele olhar e dizer, hoje eu vi verdadeiramente que se voltou para mim. Hoje eu olhei e vi um coração aquebrantado. Alguém, glória a Deus, que quer receber, que quer voltar para o caminho. É isso que Jesus quer. Ou quer verdadeiramente ter um encontro, porque ainda não teve um encontro. Irmão, só fica na presença quem verdadeiramente tem um encontro com Jesus. Não é meia boca, não, é um encontro. É de você dizer assim, eu tive um encontro com Jesus, não volto não. Eu conheci muitos pregadores, eu lembro que eu conheci um que ele vinha do mundo do crime, e ele dizia, não volto para trás de jeito nenhum. A mulher não queria servir, as filhas não queriam servir, ele dizia, fica tudo aí em casa, eu vou servir a Jesus. Ia para os montes, ia pregar, ia fazer tudo, e eu olhava para ele e falei, Jesus. E ele dizia para a igreja, eu não quero voltar para trás, eu não quero voltar para aquela vida. Eu não quero sofrer mais do jeito que eu sofri. Porque quando eu tive um encontro com Jesus, a minha vida se transformou. É isso, irmãos. É ter transformação. Aleluia. Tanto que esse foi o meu primeiro pastor. Chamava até pastor Marcos. E ele falava dessa forma. A esposa não queria, as filhas não queriam. E ele ia sozinho. Ele tentava, falava, queria levar. Não ia, ele ia embora. Ele fez a parte dele. Muitas vezes é isso que Deus quer, o seu esforço. De dizer, Senhor, eu tentei, eu falei, ninguém quer, eu vou. Eu vou buscar, eu vou orar, vou andar nos seus caminhos, vou andar na sua lei. E o Senhor vai trabalhando aqui dentro da minha casa. O Senhor vai agindo. Porque o Senhor viu que houve salvação. Que aquele também era filho de Abraão. Aquele também, glória a Deus, aleluia, necessitava de um milagre. E o milagre aconteceu. Sobre a vida de Zaqueu. E vai dizer assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Ele estava perdido, ele foi encontrado. Ele estava numa vida onde ele não sabia se encontrar, mas Jesus olhou para ele e entrou na casa dele. Viu um coração aquebrantado. O Senhor está dizendo, ele não veio para os sãos.
Ele não veio, glória a Deus, para aqueles que já se encontraram. Ele veio para os perdidos. Ele veio para os doentes. Ele veio para aquele que está no tráfico, está nas drogas, está na prostituição, está no roubo, está no assalto. É como muitas pessoas, às vezes você vai falar alguma coisa para alguém fala assim para você, por que dentro da igreja tem esse traficante, esse prostituta? É porque Jesus transforma. É esse que Jesus quer? Você acha que Jesus vai querer aquele que está bonzinho ali? Não, eu quero os doidos lá que estão na biqueira, na boca de fumo, lá dentro do prestíbulo, é aqueles que eu quero. Porque o Senhor sabe o que é que eles vão servir. Aqueles, quando eles vêm para a presença, Deus vai trabalhar grandiosamente sobre a vida deles e vai usar com poder e autoridade. E você que está dentro, você também tem que se preparar e deixar Deus trabalhar. É que tem gente que está dentro, aí quando chega alguém aqui, que se converte, aceita Jesus, desce o batinho, Jesus faz assim, sopra o nome da pessoa. Aí os que estão sentados ficam, mas eu estou aqui mais de 10 anos, eu estou aqui mais de 3 anos, eu não vi milagre. Meu amigo, você não abriu o coração para Jesus, está ouvindo pregação desde a época que você está dentro da igreja, você nunca quis nada com Deus. Agora você quer colocar inveja em quem está se levantando, que diz, Jesus, eu estou aqui, levantei a mão, quero servir, não quero saber de mais nada, eu quero só servir a Cristo. É muita gente reclamando, é muita gente murmurando. Aí chegam os novatos, o Senhor levanta, e aqueles que estão velhos continuam sentados no mesmo lugar. E é no mesmo lugar mesmo, na mesma cadeira, no mesmo local, não faz nada. Parece aqueles bebê loucos, as mulheres colocam assim dentro na estante, assim, aqui é o seu lugar, fica aí. Não faz nada, ele só fica ali só para enfeite. Muitas pessoas só são enfeite dentro da igreja. E Deus não quer enfeite, não. Ele quer pessoas que põem a mão no arado. Ele quer pessoas que verdadeiramente querem servir a Ele. Irmãos, o Senhor tem falado de santificação. O Senhor tem falado de renúncia. O Senhor tem falado, glória a Deus, de correção, de exortação. Mas a igreja não quer ouvir, irmãos. O Senhor, Ele fala, mas quando Deus, Ele colocar a mão, não tem pastor, não tem obreiro, não tem irmã, não tem diácono para orar por tu, não. É você e Deus. Irmã, não pode rejeitar a oração. O quê? Se Jesus dizer que não é para orar para você, eu não oro, não. Eu vou pegar a sua luta? Vou não. Porque você ouviu, você está ouvindo há vários tempos Deus falando para você, se corrige, põe a sua vida no altar, glória a Deus, aleluia, se humilha. E você está fazendo o quê? Está entrando pessoa, você saindo pelo outro. É igual o filho rebelde, quando você fala com ele, ele fica olhando assim por nada. Você está ouvindo? Mentira, está saindo aqui, ó. Entra aqui, sai aqui. Não está ouvindo, não. Só está fingindo. Tá bom. É muito crente assim. É crente mimado. É crente que Jesus está falando e quer que Jesus fala toda hora, que Jesus carrega no colo, que Jesus dá bênção, que Jesus dá isso. Toma vergonha na sua cara, Jesus não vai te mimar, não. Jesus não é sua mãe, seu pai, não, porque tem muitos que... Ai, meu filho, tadinho do meu filho, caiu. Ô dó, e vai lá, beija. Caiu, levanta. Pronto, acabou. Chora não. É assim que funciona. É da mesma forma que Jesus vai falar comigo, com você. Tá achando que Jesus vai ficar lá passando a mão na sua cabeça, dizendo, tadinho dele, dela, tadinho, tá passando por isso, toma vergonha na sua cara. Você não é mais nenhuma vítima, nem um inocente, você conhece a verdade. Você conhece aquilo que tem sido pregado, o que o Senhor tem falado. Você já não é mais inocente. Inocente é uma criança, até uma criança de 3 anos, ela já entende o que você fala. Ou até menos. Se você falar que não pode, ela vai olhar para você e vai parar. Aí tem uns marmanjos que estão na presença de Deus, Deus está falando e fica toda hora reclamando com o pastor, com o obreiro, com a obreira. Aleluia. Irmãos, o Senhor está falando assim, se esforça, limpa o seu coração, perdoa, caminha. Eu não posso deixar isso. É o tal de pecado de estimação. Pede perdão e faça de novo. Pede perdão e faça de novo. Eu lembro quando eu passei por uma situação parecida de Jesus. Agora o negócio é diferente. O Senhor entra porque eu não quero. Quando eu falei dessa forma, eu vi como se o céu se abrisse. E eu senti como uma mão que arrancava e jogava para fora. A partir daquele momento, nunca mais. É desse jeito. É você dizer, Senhor, eu não tenho força, eu não consigo. Me ajuda a liberar esse sentimento, esse desejo de dentro de mim. Jesus, Ele vai ver o seu coração e Ele vai te ajudar.
Ele vai te ajudar com os seus desejos, com os seus pecados. E não vai ficar mais com esse pecado de estimação que pede perdão e vai lá e cai. Pede perdão e vai lá e cai novamente. Pede perdão e vai lá e cai novamente. O Senhor está mandando a igreja se despertar nessa noite. Falar o que o Espírito Santo está mandando. O Senhor vai colocar a mão em algumas pessoas aqui. E não adianta você correr para pastor, para obreiro orar, não. Deus não vai nem permitir. A irmã está falando para os crentes, eu estou falando para todo mundo. Deus está mandando falar com todo mundo. Deus está te dando oportunidade. A oportunidade está cessando. É que tem muita gente que fala assim, não, Deus é amor. A oportunidade não vai cessar porque Ele ama a minha alma. Ah, não está falando do mesmo Deus, não. Quando Israel ficava pecando demais, e o Senhor usava profetas, usava homens de Deus para falar, Israel não ouvia, vinha castigo da parte de Deus. Tinha profeta ficar chorando, não. Eu já usei você, agora é minha mão. Só leva o recado do que eu vou fazer, eu vou trazer destruição. É assim que Deus faz, irmãos. É assim que Deus age. Que essa palavra, ela vem contra a tua vida. Se esforça. Não queira se mostrar para ninguém, não queira. Tenha o seu coração limpo, o seu coração voltado para Cristo. Para que Jesus possa entrar e fazer morada. Para que você sirva a Ele com júbilo e alegria. Para que você não venha olhar nem para a direita nem para a esquerda, para quem está falando, para quem está te julgando, não. Mas olhar para o Senhor, se está errado, você se corrige. Porque às vezes os apontos vêm e a pessoa diz, eu não estou errando, mas às vezes você está errando sim. Às vezes você está deixando a desejar algo, algum ponto que precisa melhorar. Aí você ora a Deus, Jesus, eu estou errado nisso? Ah, estou. Vou me corrigir. Peço perdão para o Senhor. Amém, igreja? Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Essa noite que queira aceitar Jesus, que queira se unir a esse ministério, tem alguém nessa noite? Tem alguém que queira se unir? Glória a Deus, aleluia. Ou queira aceitar Jesus? Tem alguém? Não tem? Louvado seja o nome do Senhor. Não se coloca de pé. Vou fazer a oração da fé. Mas antes de eu fazer a oração da fé, esse rapaz aqui de azul, o Senhor te dá um grande livramento, amém? O Senhor te trouxe aqui para te livrar da morte. Você sabe o que você tem enfrentado. Eu vejo um coração apertado, preocupado, uma angústia. Você não tem paz dentro da sua casa. E você tem falado para Deus o porquê de tanta luta, de tanta prova. Jesus fala assim, eu já usei muitas pessoas para falar contigo. Toma uma posição. Porque você sabe de onde Deus te tirou. Você sabe, às vezes, que quiseram tirar sua vida. E você achou assim, é o último suspiro. Hoje eu morro. Ramassévia, mas Deus te deu um livramento, Ramagassou, porque eu vi uma arma apontada, Ramassuia, e você disse, Senhor, eu vou morrer, e Deus não permitiu que aquela arma, aleluia, viesse disparar. Deus está dizendo, está esperando o quê? Eu te colocar no leito ou numa cadeira de rodas? Porque quando você orou e ninguém viu, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha parente, e eu te dei o livramento e você contemplou as minhas mãos. Você endurece o coração, tu fez um propósito e você não pagou. E você fala assim, estou passando tanta coisa, Deus parou de falar comigo, Deus está dizendo, não parei, eu estou esperando você se colocar na posição. E hoje, mais uma vez, eu fecho a tua sepultura e te dou o livramento. Receba da parte do Senhor. Dá um abraço nele aí, irmão. Louvado seja Deus. Vitória, levanta a tua mão. Deus fala para você não ser covarde, para você não temer. Tu perguntou para Deus, disse, Senhor, qual é a direção que eu tenho que tomar? Fala comigo. Senhor, eu quero, glória a Deus, aleluia, fazer para você, Senhor. Eu quero fazer para o Senhor, eu não quero ficar num lugar onde eu sou rejeitada. Eu não quero ficar num lugar onde alguém me rejeita. Mas o Senhor diz assim para você, Vitória, tu és minha serva, eu te chamei pelo teu nome. Eu te tirei de local que você achou que você não ia sobreviver. E você obedeça a voz de Deus, diz o Senhor. Porque o Senhor hoje ele te livra de um câncer no teu útero. Receba da parte do Senhor o teu livramento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja Deus.
Oh, alabasse, me canto, naga sério. Esse moço de preto, se for o Senhor não vai falar comigo? Deus, Ele diz para você aquietar o teu coração, moço. É para você se esforçar e vir buscar a presença dEle. Porque no teu sentimental, quem pode trabalhar é Deus. Naquela área que você pediu, somente Deus pode trabalhar. E você sabe como está difícil. Você sabe que às vezes você fala, Senhor, eu só vou sofrer, eu não vou ter nada. Você tem um desejo muito grande, eu não conheço a sua vida. De ter uma família, de ter algo seu. O seu coração arde quando você vê família. E Deus está dizendo, eu tenho poder para fazer. Dá um passo para mim. Dá um passo. Se esforça, que eu faço para você. Mas eu quero ver a sua integridade a mim, me servindo fielmente. E hoje o Senhor disse que te livra. Porque havia uma pombagira que ela estava te rodeando. Essa mulher viria para destruir a sua vida. Mas Deus, Ele te dá o livramento. Recebe da parte do Senhor o teu livramento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A esposa do irmão Alexandre recebe um livramento. Vem aqui à frente. O Senhor está mandando orar por você. Glória a Deus, aleluia. As obreiras, por favor, por gentileza. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. Feche os seus olhos, amado. Oremos, igreja. Levanta a tua mão. Vamos orar em favor dessa vida. Altíssimo Deus eterno Pai, venha colocar tuas mãos sobre essa vida, Senhor. Tudo aquilo que estiver lutando, onde estiver um espírito imundo dentro daquela casa, tudo que estiver rodeando a vida dela, em nome do Senhor Jesus, vai pegando a tua bagagem, sai de dentro daquele quarto, sai daquele trabalho, sai em nome do Senhor, vai for o que tiver, da onde você estiver. Glória a Deus, eu te dou uma ordem, em nome de Jesus, manifesta aqui agora. Vai pegando tudo que é teu, Satanás. Pega tudo que é teu, espírito da morte, pombagira do inferno. Em nome de Jesus, os olhos do Senhor já te chegou. Tu está escondida lá dentro daquela casa, para trazer uma briga, uma contenda. Até mesmo para poder matar essa criança que está no ventre. Em nome de Jesus, vai pegando tudo que é teu, tudo. É uma ordem. Pega, pode pegar tudo. Vai lá no cemitério. Dentro daquele corpo, daquela pessoa que morreu tem 3 dias. Vai pegando, pode pegar. Em nome de Jesus. Toda dor que ela está sentindo, do alto da cabeça, acima dos pés, na coluna, todo mal-estar na barriga, amarra agora, está amarrado, em nome de Jesus. Está amarrado. Tudo que é teu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diz assim, igreja, a igreja de Cristo. Te ordena. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. Amém, irmã? O Senhor mostrava que você estava sentindo dores estranhas pelo corpo, a cabeça, a sua barriga. Você veio para a igreja hoje dizendo, Senhor, me dá o livramento. Não foi? O Senhor está dizendo que hoje Ele fecha a sua sepultura. O Senhor me diz que você vê um vulto dentro da casa e você ficou com medo. Você diz assim, eu não vou falar para o Alexandre não. Mas Deus está dizendo, ei mulher, eu te trouxe aqui para quebrar o laço de morte. Não foi assim? Você não viu o vulto? Viu? Deus, Ele opera, irmãos, Ele age. E Ele está dando um livramento para essa mulher muito grande. Receba o teu livramento, o teu escape, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Senhor. Que Deus possa abençoar. Deus possa fortalecer os meus irmãos. Permaneça firme. O Senhor falou conosco tremendamente. Mas tem 2 pessoas antes de eu terminar. Você se arrepiou. O Senhor está dando um livramento. Quer? São 2. Levante a tua mão. Você se arrepiou quando eu comecei a orar para a irmã. Não quer o livramento? Receba essa Adriana. Cadê a outra pessoa? Você recebeu, você sentiu um arrepio. Quer o livramento? Diga 1 em nome do Pai, 2 em nome do Filho, 3 em nome do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe. Fazemos a oração da fé. Altíssimo Deus, eterno Pai, grandioso és Tu em poder, Senhor. Meu Deus, e meu Pai, leva esse povo em paz, acobertando, blindando, abençoando o começo de semana, abençoando o trabalho, lá a família, quebrando todo laço, Deus. Meu Deus, cuida em favor da família uma vez mais, apresenta as famílias em Tuas mãos, restaura, restitui, liberta, salva. Meu Deus, e meu Pai, dá a cura, dá o milagre, dá a proteção divina, Senhor. Entra com a cura, entra com a resposta. Tira a angústia, a tristeza. Se tiver alguém aqui sentindo algum mal-estar, alguma enfermidade, alguma seta, Pai, que seja repreendido, queimado pelo poder que há no Teu sangue.
sangue. Confirma a vitória, o livramento. Leva o teu povo em paz, fechando a boca do adversário, dando a vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Eu começo a pedir assim como: a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.